Olá, muito bom dia. É uma alegria poder estar aqui nessa manhã. Meu nome é Vivian, sou uma filha amada de Deus, celebrando a minha vitória nas áreas de religiosidade, de luto. E é uma alegria poder estar aqui com você nessa manhã. E eu tenho irmãos meus muito queridos aqui. Temos a psicóloga Lígia, temos a psiquiatra Mari, é Mariana, mas a gente chama de Mari para ficar assim, e pastor Júlio, tão querido. E a abordagem que nós queremos fazer aqui esta manhã é a respeito de uma vida integral. Eu quero começar lendo com você um texto em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, ouça: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, diga inteiramente, que todo o espírito, diga espírito, alma e corpo de vocês sejam conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma conversa de forma integral nessa manhã. Nós estamos aprendendo coisas muito especiais, estamos só no início. Então nós estamos aqui como conferência 30 semanas, agradeço a vida do pastor Fábio, do pastor Cláudio, de toda a equipe, do Alisson. Mas nós estamos aqui partilhando algo só no começo de tudo que o Senhor tem dado para nós. Mas nesta manhã, eu queria que você abrisse um pouquinho o seu entendimento a respeito de entender que você é um ser integral. Por isso vamos ter abordagens emocionais, mentais, psicológicas, psiquiátricas e pastorais também. Vamos juntos? Estão prontos? Então tá bom, pode ficar de pé um pouquinho? Já que a gente vai falar de corpo, quero gastar alguns segundos só. Você fica, pô, faz um negocinho assim. Olha, sabia que você tem um corpo que te trouxe aqui essa manhã? Olha que legal! É muito legal, né? Dá uma esticadinha, você já está aqui sentado. Às vezes você nem levantou sua mão para adorar, então a hora que vai levantar agora vai dizer, crack, né? Aí você fica bem, muito bem. Vamos respirar? Pode respirar e soltar. Vamos de novo? Deixa sair tudo. Muito bem. Glorifique o nome do Senhor pelo corpo que você tem. Amém? Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Pode se assentar. Quero começar aqui perguntando para a doutora Mariana como as emoções promovem saúde ao corpo. Tá ligado? Estão me ouvindo, né? Bom dia. E tão legal, né, essa pergunta. Ontem mesmo eu estava lendo um estudo muito importante, assim, que eles acompanharam uma população, um número grande de pessoas por um período de 20 anos. E aí eles avaliaram diversos aspectos, né? E quando eles focaram no caráter emocional, eles avaliaram que uma sensação de bem-estar emocional. O bem-estar emocional, o que que é? Não é o perfeccionismo emocional. Não é não sentir emoções ruins em momento algum da vida, porque isso é difícil, né? A vida, né? Nós enfrentamos algumas aflições ao longo da vida. Mas um estado de conseguir lidar e controlar as emoções ruins, e focando sempre em promover esse bem-estar, traz impactos muito importantes para a nossa saúde física. Então, o que eles viram foi que diminui o risco de doenças cardiovasculares. Então, infarto, AVC, pressão alta, tudo que está relacionado aí à doença cardiovascular. Diminui a ocorrência de infecções, então promove aumenta a eficiência do nosso sistema imunológico, diminui inflamações e, no fim das contas, aumenta a longevidade. Então, a conclusão desse estudo gigantesco é que pessoas que têm um bem-estar emocional sustentado acabam vivendo mais e vivendo melhor. É isso. Quando a gente pensa em emoção, parece que ela é um ponto em todo o nosso ser, né? Então, vamos lá, vamos pensar na nossa vida como um todo. A gente põe trabalho, a gente põe família, a gente põe igreja, e aqui as emoções. Aí, de vez em quando, chora um pouquinho, de vez em quando fica feliz um pouquinho, como se você não conseguisse trazer isso para dentro da sua existência. E não tem como vivenciar uma vida integral sem as emoções.
Então, guarda isso que a doutora Mariana falou. Às vezes você está caçando coisa para fazer, para ter uma vida saudável, né? Tudo bem, vamos comer, vamos fazer atividade, vamos dormir, vamos tomar água, mas olhar para as emoções, então a gente pode dizer até que 30 semanas é um ambiente que promove saúde. Amém? Então você que está considerando iniciar esse ministério, fale também a respeito disso no ambiente de longevidade. E existe, você pode entrar na rede social, em bons sites, e você vai ver isso que a doutora Mariana falou com muita propriedade. Hoje os médicos estão se rendendo a isso, né? Pessoas que têm fé, e você já viu isso em algum lugar? Pessoas que participam de grupos, são pessoas que evoluem melhor no seu tratamento, têm um bom prognóstico. Guarda isso no seu coração. Lígia, por que as emoções trazem saúde? Como que seria importante a gente ter um olhar para vivenciá-las então? Já que elas são importantes, não tem que ser um ponto na nossa vida como um todo, como que você poderia trazer esse olhar para a gente? Bom dia. Então, é importante a gente, como a Mari falou e a pastora, a gente entender, né, que não existe emoção ruim ou emoção boa. Né? Emoção é emoção e Deus fez a gente, né, capaz de sentir, né? Essa capacidade de sentir significa que nós somos humanos, né? E eu costumo dizer assim, né, a minha geração vai entender, é como uma correspondência. A emoção é uma correspondência que chega, ela diz algo, ela vai dizer algo, né? E para a geração mais nova, é como se fosse aquela notificação, sabe? Plim, plim. Quando a gente percebe, né, uma emoção, ela tem algo a dizer. Então, para a gente se relacionar bem com a emoção, a gente precisa ler o que ela está querendo dizer, né? Poxa, você está com raiva, mas está com raiva por quê? O que aconteceu? Né? Quando a gente não tem essa abertura para ler o que a emoção quer dizer, imagina assim uma gaveta. Antigamente a gente ia colocando a correspondência, né? Não leio, põe, em algum momento aquilo transborda, né? E quando transborda, ele pode ser muito prejudicial, né? E as notificações também, né? Tem 1000 notificações lá, meu Deus, como eu vou dar conta disso tudo? Então, uma maneira da gente se relacionar de forma saudável com a emoção é a gente parar e olhar o que essa emoção tem a dizer. Né? Ela diz algo porque ela importa. Né? Você está numa relação, sentiu tristeza, porque aquilo te importa. Então, olha com cuidado. Né? Deus, né, traz a emoção para a gente, é como se fosse um alerta. Ei, olha isso. Né? Importa às vezes para a gente. Né? Às vezes Deus está querendo dizer alguma coisa e se a gente não observa, aquilo vai ficar lá escondido. E em algum momento aquilo vem à tona. Em algum momento a gente vai ter que lidar com aquilo. Então é melhor que a gente lide aos poucos do que lide com um tantão de coisas, né? E pensando em 30 semanas, uma das coisas que a gente sempre ouve nos testemunhos é um abafamento das emoções. Não é? É o famoso, tá correndo no chão quente, na rua, rala o joelho, tá chorando, sangue escorrendo, a mãe fala o quê? O que a mãe fala? E também, não foi nada. Como não foi nada? Olha o meu joelho. E aí nós vamos aprendendo a abafar as emoções. Então, o que vocês duas estão dizendo é que nós precisamos olhá-las e vivenciá-las. E também não vivenciar de qualquer jeito, né? Todo mundo aqui assistiu Divertidamente 1 e 2, eu espero. Se você não assistiu, é lógico que não é um olhar que nós vamos tomar como pauta científica, mas ajudou a gente bastante, viu? E uma das coisas que eu estava pensando sobre a ansiedade é que a ansiedade também nos deixa ser muito organizados, né? A ansiedade é cheia de nos ajudar a fazer planilhas, a fazer organização, só não podemos deixá-la dominar o centro de controle. Se você assistiu, você lembra disso. Então é tão interessante a abordagem que vocês estão trazendo. E a pastora Leila sempre diz que as emoções trazem cor à vida. Então essa é uma manhã que guarde isso, vivencie as emoções, aprenda a administrá-las. E aí, pastor Júlio, indo para um âmbito espiritual, qual é o papel das emoções, como elas contribuem no mover do espírito, não é?
Vamos tentar viajar juntos aqui a respeito disso, para que a gente possa concluir esse primeiro pensamento. Pastora Vivian, Lígia, Mariana, bom estar aqui. Eu sou um homem vencendo a religiosidade, o domínio próprio, essa coisa, vencendo o controle, o perfeccionismo, a orfandade. Meu nome é Júlio. Para mim essa pergunta, ela mexe muito com o meu passado, né, com o meu presente. Espero que sempre me traga um crescimento no meu futuro, porque eu fui criado num lar complicado, de um pai alcoólatra, minha mãe lavadeira, um filho de 10, então essa coisa de não ter tempo, família não ter tempo. E eu só entendi realmente que as emoções, quando tratadas, realmente trabalhadas por Espírito Santo agir, é quando as minhas emoções me faz distinguir quem esse Deus é. Deixa bem claro para mim que eu sou a imagem e semelhança do Pai, de Deus. E esse Deus que tem emoções, tem sentimento, tem senso de humor. Isso foi trazendo para mim uma revelação quando eu vejo Jesus chorar, quando eu vejo Jesus ficar mais brabo, não é? Que a gente sabe que tem, ele sentir compaixão pelas pessoas. E é esse Espírito que vem e estabelece uma nova ordem no meu coração. Então, quando eu tenho a distinção, consigo distinguir o certo, o errado, o bom, o ruim, né? Aquilo que me alegra, aquilo que não me alegra, eu começo a viver um processo de libertação imensa. E isso, inclusive, faz com que eu me crie um momento ou um movimento de maior criatividade em relação às pessoas, porque eu não fico travado nesse meu mundo. Eu começo a entender que as minhas emoções, além de fazer com que eu tenha uma conexão com o Pai, com Deus, faz com que eu não fique sendo uma hipocrisia, sendo meias verdades, ou parecendo que é e não é com as pessoas. Então ele traz para mim esse Espírito Santo, que só realmente traz para nós, né, esse morar em nós, estar em nós, trabalhar em nós, quando nós entendemos que ele está olhando para a gente e fala assim: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. E quando a gente diz isso para ele, parece que extravasa, minimiza, traz um conceito maior dos meus limites, Quando a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia, ela não só exaltou os seus heróis, mas também trouxe as particularidades, né, dos homens e mulheres, inclusive de Jesus. Jesus chora na morte de Lázaro, não é? Jesus se ira no templo. Como assim? Jesus virou tudo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é ciumento. Não é isso que você lê comigo? Essas emoções todas, é como que talvez o Senhor dizendo para a gente: ei, viva isso, pode viver. E quando o pastor Júlio estava falando sobre a maneira com que a gente foi criado, né, e às vezes até a religiosidade, e eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa extravagante se você não é, eu não estou dizendo que você tem que ter um comportamento, a fala aqui não é de comportamento, a fala daqui é de uma essência. Mas não tem como não ser tocado pelo Espírito e não deixar isso fluir através das emoções. Tem gente que fala assim: esse negócio de ficar sentindo arrepio. Gente, mas as emoções promovem sensações. A gente chora. E às vezes, pessoas que vivem em atmosferas de tanto aprisionamento não conseguem permitir, né, que isso venha à luz. Então, o Espírito está dando essa liberdade, né, pastor? E é tão interessante isso, pastora, que quando eu não tenho esse medo de me autorrevelar, de extravasar, ou de liberar realmente espaço para o Espírito Santo agir, é que eu entendo que é ser templo do Espírito, que é ser templo de Deus, que é ser morada de Deus, né? Então, aí mexe com tudo, inclusive com o meu comportamento, com a minha vida com Deus, com a minha vida com a família. Traz uma leveza. O Espírito Santo, esse jugo que é suave, que Jesus fala, né? Sim. Esse fardo que é leve. Maravilhoso. Estava falando, me lembrei, né? Jesus falando: de dentro de você rios de águas vivas. Gente, como que é água? A intensidade da água. Todo mundo aqui já viu cachoeira, né? É aquela coisa extravagante. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, amém? Você não precisa chegar andando, né, fazendo bananeira, mas você chega, você muda a atmosfera. E isso é uma delícia, glória a Deus por isso. Pensando nisso, doutora Mariana, já que as emoções são saudáveis, trazem cura e precisamos vivenciar, existem emoções desequilibradas e pontuamos isso. Você poderia trazer para a gente
talvez possíveis causas e até consequências de não se lidar com essas emoções? A gente entende como é multifatorial, né? Então é complexo. Algumas coisas podem alterar as nossas emoções para um padrão de sofrimento disfuncional. Então a primeira delas é a parte mais biológica, genética, que basicamente é a que eu trabalho, né? Então no corpo, né? Tem muita gente estudando, há um bom tempo, né? E cada vez mais a gente encontra novos achados de que alterações orgânicas, fisiológicas, né? Se a gente fosse tirar uma foto do cérebro no momento em que a gente está experimentando emoções e sentimentos das mais diversas ordens, a gente consegue identificar alterações para cada uma dessas expressões, né? E muitas vezes isso passa, né? Então há uma hereditariedade também na transmissão dessas alterações, né? Além disso, há os aspectos que a gente chama de sociais, culturais, o que a gente está vivendo. Então, a gente viveu recentemente um período que mostrou muito isso para a gente, período de crises, né? Então, durante a pandemia, a gente viu um adoecimento muito grande, uma dificuldade muito grande, um aumento muito grande de pessoas sentindo angústia, aflição, medo. Por quê? É como se houvesse uma contaminação, né? Então, isso faz também parte. E os aspectos psicológicos, emocionais, ambientais, o que a gente vive na infância, né? Por isso que eu falo muito, 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 muito da infância, né? A maneira como a gente ensina as crianças, ou como a gente aprende a lidar com dificuldades, com frustrações, desenvolver resiliência. Tudo isso impacta no desenvolvimento de emoções que podem ser negativas. E aí essas dificuldades negativas, assim, quando eu digo que podem causar sofrimento, né? Então a Lígia falou bem, assim, todo mundo sente tudo, né? Mas tem que haver um equilíbrio. E muitas vezes há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio causa sofrimento. E esse sofrimento pode causar adoecimento, né? Quadros como os que a gente vê muito por aí hoje. Depressão, ansiedade, enfim, coisas dessa ordem. Pensando assim, e eu sei que talvez a maioria aqui entenda, mas é bom reforçar, e para as que não entendem, de repente, trazer isso. Existem situações físicas, químicas, que podem estar me levando até a ter pensamentos contraditórios em relação a Deus. Isso é forte. Não estou falando de fé. Em relação a pessoas, existem transtornos, né? Me lembrei aqui de uma querida, hoje ela não está mais conosco aqui, na igreja mudou, mas o filho, eu não sei que transtorno que ele tinha, mas ela falava, olha, meu filho ama Jesus, ama a igreja, mas ele não pode ir ainda na fase que ele está vivendo, porque quando ele vai em ambientes assim, quando ele olha para os pastores, para as pessoas que estão na frente, ou para as pessoas que estão ao redor, ele tem pensamentos obscenos. Isso é um transtorno, queridos. Não é só diabo, não é só safadeza. Há um transtorno sério. E aquela mãe, sentindo aquilo do filho, ela falou, pastora, não tem muita coisa para te dizer, eu só peço oração para que meu filho passe dessa fase, seja cuidado. Isso é muito sério, queridos. Lógico que o diabo vai se aproveitar. É lógico que a pessoa tem caráter, tem coisas que precisam ser tratadas, mas ela tem um transtorno na mente que leva a pensamentos que ela não queria ter, e aquele menino chorava, porque havia um anseio dele de estar no corpo, de estar na igreja. E tem pessoas assim nas nossas igrejas, e talvez do nosso lado, sendo até uma pessoa que precisa ser ministrada e cuidada. Então, o que a doutora Mariana trouxe é muito, muito importante. Abra o seu entendimento. A maioria aqui não somos da área da saúde. Você precisa entender isso, ler mais e entrar com misericórdia, compaixão, graça, acolhimento. E pensando nisso, Lígia, diante do que estamos falando, qual o papel
quais as ferramentas terapêuticas que a gente pode entrar para lidar com essas emoções desalinhadas? Bom, muito de acordo do que a gente tem falado, é parar e observar. A gente precisa observar as nossas emoções. Desculpa te cortar, acho que o parar seu já é o início. Primeira coisa, terapia, pare. Então, né, porque a gente vive numa sociedade muito estimulada e uma sociedade que quer respostas rápidas. E não existem respostas rápidas, existem processos, né? E então, quando a gente para e observa, a gente vai entendendo, né, o que está acontecendo. Uma técnica, a gente fala de escrita. Quem agora escreve em papel e caneta? A gente está só no celular, né? Mas parar, escrever como foi seu dia, faz com que a gente analise o que a gente está vivendo, né? E isso é importante, porque daí a gente consegue tirar a nossa mente da generalização. Porque às vezes fala assim, nossa, eu vivo cansada, eu vivo triste. E a gente às vezes não é isso. A gente está muito sob controle do que as pessoas falam, do que a gente assiste. Então, assim, quando a gente para, quando a gente escreve, a gente olha, a gente pode ter a real noção do que está se passando com a gente. Então, isso é muito importante, o parar. Uma outra técnica que é bastante, sabe, essas pequenas pausas. Quando você está muito agitado, para, 3 minutinhos, que a gente fez aqui no comecinho. Respira, né? Respira, respira, presta atenção no seu corpo, faz um alongamento. É como se você fizesse uma pausa entre uma emoção e outra, entre um ritmo e outro. Sabe, eu costumo dizer assim, sabe quando você se prepara para alguma coisa, você troca a roupa. E emocionalmente a gente pode viver isso também. Então, quando você está muito agitado, para, respira, troca a sua roupa, né? E eu vou para uma outra parte da minha vida. Então, assim, quando eu chego do trabalho, estou muito agitado, vou descontando nas pessoas porque eu estou agitado. Para, antes de entrar em casa, meu trabalho ficou lá, eu estou indo para minha família, e aí a gente vai tendo uma outra roupagem para aquele momento. Isso é muito importante, quando a gente fala de emoções desalinhadas, porque a gente vivencia sem parar, sem ter consciência, né? E uma outra chave que eu acho muito bacana é ser grato, né? Quando a gente olha muito o que falta, quando a gente passa a olhar o que a gente tem com gratidão, isso dá uma aprumada nas nossas emoções. Porque a gente coloca dimensões, a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? Acho que são 3 coisas importantes. Meu pai. Então tá. O que você está fazendo aqui hoje é isso, está parando, não é? E eu estava falando da escrita, eu me lembrei das memórias, que dentro do 30 semanas a gente precisa parar e escrever. E escrever. Então é algo muito interessante. Agora, a gratidão é o que a gente deveria viver como um filho amado do Senhor. Então, são coisas muito simples, sim ou não? O mundo não era para estar do jeito que está. Muito simples. Pastor Júlio, pensando nisso, qual o papel da igreja, então, na cura de pessoas com emoções doentes? O papel da igreja, antes de tudo, a igreja tem que pedir perdão, porque durante muito tempo, ela não entendeu o que é saúde mental, ela não entendeu que realmente ter um sucesso com Deus, um sucesso espiritual tem muito relação com as nossas emoções, nossos sentimentos. Ninguém está bem espiritualmente se não resolver os seus sentimentos. Então o nosso comportamento está muito ligado ao nosso espírito, e a igreja, ou por falta de conhecimento, por ignorância, ou até mesmo por falta de coragem, deixou isso do lado. E aí abandona exatamente o ministério de Jesus, quando ele olhava para as pessoas, se enchia de compaixão por ela e falava, olha, vinde a mim, você que está cansado, está sobrecarregado. Ele não está falando só com um leproso, que ele já olhava para a lepra, para a cegueira, e falava, ele olhava para a alma, para o sentimento das pessoas, vocês estão sobrecarregados, vocês estão ansiosos demais, vocês estão com muita culpa. Então, resta aqui que a gente possa se alertar como igreja, a igreja hoje só vai ter relevância
se ela entender que a sua membresia, dependendo de algumas reações ou ações, está muito veiculada ao não tratamento da sua vida interior, da sua cura interior, né? E o próprio Jesus, ele fazia isso, ele deixou um exemplo de quem parava tudo, né? Porque olhava que tinha alguém doente, que não tinha alguém que estava confortável. E resta aqui que os nossos sentimentos, eles vão, na verdade, estar muito baseado também em pecados. A cura vem quando nós levamos esse Jesus, que algum tipo de reação, algum tipo de sentimento, algum tipo de conflito familiar, casos terríveis dentro da família, está muito atrelado ao pecado oculto, ao pecado escondido, ao pecado que não foi tratado, ou a coragem. Pastores e líderes sofreram durante muito tempo por não ter quem cuidasse deles. Então aí entra uma brecha para o suicídio, para o adultério, para a separação, tanta coisa que está oculta, que precisa trazer à luz. E como igreja nós temos esse desafio, como igreja nós temos que levar para as pessoas, né, essa terapia celestial, essa coisa da cura que vem do Senhor, usar daquilo que a ciência pode nos ajudar, porque tanto com a psicologia na psiquiatria, né, está muito atrelado com o ministério de Jesus, né, está muito ligado ao ministério de Jesus, para que a gente possa entender melhor que umas brechas às vezes na vida, na pessoa, por não tratamento, reflete um comportamento e relacionamento doentios, porque se uma pessoa está doente, a família está doente, e se uma família ou famílias estão doentes, a igreja está doente. Então um papel muito importante da igreja na atualidade, de encarar isso, estudar mais, envolver mais com esse tipo de coisa, para dar realmente para a membresia um caminho, uma direção de Deus. Os próprios ajuntamentos da igreja são ambientes terapêuticos, não é? Quando você pode parar, cantar, ouvir uma palavra, fazer uma entrega. E o que o pastor Júlio falou, me engoli seco agora, pastor, quando você disse, a igreja precisa pedir perdão. Porque sim, e não foi uma maldade, não é? Não havia um conhecimento suficiente para isso. E muitas pessoas sofreram e ficaram traumatizadas. Os famosos traumas espirituais. Porque a igreja não foi sensível o bastante para olhar. Eu acabei de contar para você a história dessa mãe com esse filho, que talvez você nunca tenha imaginado aquilo que eu falei aqui. Porque você não vivencia isso. Que bom, mas você vivencia outros ambientes. E para os pastores, pastoras, famílias pastorais que estão aqui essa manhã, a minha palavra para você, minha, pastor Júlio, como pastores, cuide-se. Amém. Nunca se ouviu tanto sobre depressão entre pastores, suicídio entre pastores, transtornos entre pastores. Porque o nosso coração é um coração que quer derramar e quer abençoar. E a gente acaba dizendo mais sim do que poucos nãos. E às vezes, como membresia, a gente confunde, a gente acha o pastor ali meio máquina, né? Como ele não pode me atender no dia da folga dele? Eu estou morrendo. Como se só tivesse o pastor, como se o Espírito Santo só movesse no pastor. Por isso que ambientes terapêuticos, gente, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo foi democratizado, todos têm. Isso, amém. Todos podem orar, todos podem libertar. Mas a unção do pastor, sim, há uma unção separada, mas esse pastor, para ter unção, precisa estar bem. Então, você que é membro de igreja, olhe os seus líderes com um olhar de amor. Pastor, já tirou a folga hoje? Pastor saiu de férias. É isso mesmo, pastor, vai. Esses dias o Fabiano estava correndo na rua, o irmão estava tão feliz que o Fabiano estava correndo, foi saudar, subiu com o carro na guia. Aí o Fabiano falou assim, calma, irmão. Porque antigamente, quando a gente via um pastor fazendo uma atividade física, vinha na nossa mente, meu Deus, pastor não tem mais nada para fazer? Quantas pessoas ele está deixando de atender? Porque ele está aqui na academia, ele está aqui não sei aonde. Hoje não. Orem pelos seus líderes. Isto é um ambiente para isso também. E você que é membro, e você que é pastor, cuide-se. Cuide-se. Cuida da sua casa. Tenha um olhar para a sua casa. Amém? Aleluia. Estamos num ambiente seguro, por isso podemos falar a respeito disso. Sim, eu vivi isso nas férias, né, e fui para a praia. Chega lá, você está
Todos nós ficamos Um bem à pastor vontade. sentado na praia, Entendeu? meu Deus. Eu só não posso tomar muito sol, entendeu? Mas, aí a pessoa, pastor, o senhor aqui, fala, eu gosto de mar, aleluia. Uou! Agora deixa eu falar uma outra coisinha, só para a gente, porque isso mexe com a gente. A nossa igreja traz essa responsabilidade muito grande. A gente convive também com a rede Inspire, de pastores que estão sofrendo. E, infelizmente, a gente preferia, no passado, rotular um problema até de endemonização, né, do que cuidar. Ou então é pecado, você não serve, você está fora, né? Então que a gente consiga fazer esse acolhimento com esse tipo de gerar, como é o 30, né? De gerar no coração da pessoa que ela precisa de ajuda, ela considerar que precisa de ajuda, e a gente ter realmente o que dá para ela, para poder renovar e restaurar. Amém? Aleluia. Pode bater palma, quem está batendo aí, pai? Aleluia. E você que é da área, né, que lida com emoções, talvez psicólogos, terapeutas, psiquiatras, apresente-se ao seu líder, né? Diga, olha, eu estou por aqui, se precisar de alguma coisa. A igreja da cidade tem um ministério chamado Viva também, se você quiser, entre, busque saber um pouquinho mais, ok? Vamos lá para a nossa terceira e última parte. E se você também tem alguma pergunta para fazer, eu não sei qual é o caminho, mas acho que você sabe, né, Alisson? O caminho... esse QR Code, pronto. Faça a sua pergunta, bem grande, tá vendo? Às vezes as emoções estão assim, né? Você faz, não vamos poder responder todas, é lógico, mas talvez tenha uma e o Alisson vai me enviar. Terceiro bloco e último. Mari, me fala uma coisa. Nesse mundo caótico que a gente vive, pós-pandemia, como você citou, onde às vezes a correria mesmo, a urgência das coisas, uma alimentação que contamina também, não é? Eu sou nutricionista, então quando ela estava falando isso, eu estava pensando, gente, alguém tem que cuidar do intestino dessa pessoa. Intestinos atacam tanto, né, as emoções. Enfim, estamos vivendo isso, industrializados e a correria, o ar, a atmosfera, o ambiente. Minha pergunta para você, é possível falar de prevenção de doenças mentais e emocionais nesse ambiente que nós estamos vivendo? É muito, demais. Eu costumo falar que eu gosto muito de ciência, né? De estudar ciência, mas o que eu mais gosto da ciência, de ver, é como a ciência fala de Jesus, né? Então, se a gente for olhar, isso que a Lígia falou agora, um pouquinho da gratidão, né? Tem gente só estudando gratidão. Tem gente só mostrando quais os efeitos da gratidão no nosso cérebro. Tem uma região específica do nosso cérebro que é ativada quando a gente promove todo dia, busca todo dia se sentir grato. Essa questão assim, essa abundância. Quando a gente busca a abundância, quando a gente busca a gratidão, quando a gente busca a esperança, há uma região específica do nosso cérebro que ela é ativada, e quanto mais alimentada, mais forte ela fica, e ela consegue inibir outras regiões, como a que são responsáveis pelo medo, pelo desamparo, pela ansiedade. Então, só isso já é uma saída, né? E eu falei aqui antes que tem a questão genética, né? E quando a gente fala, é a questão genética, não sei o quê. Se minha mãe é assim, meu pai é assim, minha avó era assim, eu vou ser assim. Não. Porque Jesus deu para a gente a epigenética, né? A epigenética é a capacidade que a gente tem através das nossas escolhas, do nosso estilo de vida, da nossa escolha de trocar os nossos pensamentos, de buscar a abundância, de buscar a gratidão, de inibir a expressão genética de doenças. Então, não é porque o meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa, eu sou ansioso, eu falo transtorno de ansiedade, que eu vou ser ansiosa. Não, porque se eu entender que se eu buscar todo dia dormir bem, comer bem, né? Comer bem é comer comida de verdade, não é nada mirabolante, é comer bem e ter uma relação boa com a comida. Ter bons relacionamentos de amizade, me exercitar todo dia, colocar limites, que nem elas disseram, fazer pausas, né? Tem vezes que o bicho pega mesmo, a gente fica muito aflito, a gente fica até desorientado com a correria, faz uma pausa. Essa pausa, ela tem efeitos fisiológicos no nosso corpo, ela interrompe
a liberação de cortisol, de noradrenalina. Não é uma coisa, parece uma coisa assim, que viagem. Não é uma viagem, é científico. Acontece um efeito fisiológico que nos ancora em Jesus Cristo, inclusive. Certo? E todas essas práticas, essas escolhas, né? E é intencional isso, gente, é um dia depois do outro. É capaz, sim, de promover e de prevenir adoecimento mental. E para quem já está no estado de adoecimento mental, elas são capazes, junto com a ajuda profissional, de levar um quadro de recuperação e de cura. É isso. A Bíblia deveria ser um livro estudado no ambiente psiquiátrico. Que eles não estão descobrindo a América agora, né? Muito especial isso. Ficaria ouvindo vocês. Ok. Lígia, pensando nisso, quais as orientações práticas? Você já falou algumas. Mas pensando agora num quadro diagnosticado, em algo assim, né? Às vezes a gente fica sem rumo, né? Esses dias, vocês viram na rede social uma mãezinha que estava recebendo o diagnóstico do filho, acho que era autismo, e o menininho estava cantando uma música, emocionou todo mundo, não sei se vocês viram, eu fiquei parada vendo aquilo, né? Aquele menininho dentro do pensamento dele, e a mãe ali. Não é fácil receber um diagnóstico, não é fácil. É igual receber qualquer outro tipo de diagnóstico, porque a gente não sabe lidar. Não é fácil porque está desconhecido, a gente não sabe lidar, enfim. Se é possível a prevenção até nesses ambientes, igreja, e nesses pensamentos tão simples, pensando em orientações práticas, além da terapia, que eu acho que todo mundo deveria... Esse é um pensamento meu, não é delas, nem do pastor Carlinhos e da pastora Leila, meu. Todo mundo deveria vivenciar em algum momento um ambiente terapêutico. Nem que sejam 1 ou 2 sessões. Ponto. Mas, além disso, como vivermos numa constância e dando a essa atenção que é devida para as emoções também no nosso dia a dia? Acho que a gente pode pensar em 2 coisas, né? Então, uma pessoa que está com um quadro, né, que você já percebeu que ela, assim, não está lidando bem com as emoções, né? Então, você já percebe, então, a gente pensa em frequência, intensidade, né, e duração. Então, se eu fico muito tempo triste, analisando, né, parei, analisei, observei, às vezes um bom amigo ele vai dizer também, olha, você está um pouco estressada, acho que você está muito irritada com seu filho, enfim, pensando num quadro que já tem, né, uma característica, procurar ajuda, né? Então, assim, procurar ajuda de um psiquiatra, de profissionais da saúde mesmo, que podem te orientar nesse processo. Então, se um quadro está instalado, né? E aceitar, gente. A gente briga tanto, né? A gente fica brigando, mas isso é não, se eu orar vai dar certo. Se eu fizer isso vai dar certo, né? Aceita, vai, procura. Isso pode mudar o norte de algumas coisas, né? E aí, um pouco o que a Mari falou sobre o aspecto de prevenção. Ela citou algumas coisas, mas eu tenho observado, vocês, né, o pastor e a pastora falaram, como o descanso é importante. O descanso, então a gente tem o exercício físico, então não é na parte que já está instalada, na parte de prevenção, né? A gente precisa entender que nós somos feitos para o descanso, né? Descanso de telas, a gente está sob muita informação, né? Então, assim, é preciso descansar. Descansar não é só ter um sono bom, né? É tirar férias, né? É se permitir, né? Dizer não para o outro. Essa questão do autocuidado, ela é tão ampla, mas assim, quando eu digo não para o outro, estou dizendo sim a uma necessidade minha. Seja uma necessidade fisiológica, que eu preciso dormir, seja uma necessidade relacional, eu preciso ter tempo com a minha família, né? Seja uma necessidade espiritual, eu preciso me retirar um pouco para algumas coisas, para ter uma relação com Deus, né? É muito importante isso. Dentro do campo da prevenção, que é prático, eu sou muito prática. Eu sou uma pessoa muito prática. Então, uma coisa que é bem importante é a gente se divertir. Né? A Mari estava falando assim,
a gente vai deixando, a Bíblia fala que a gente precisa ser como crianças, né? E eu fico pensando, não só no sentido da pureza, mas no sentido da descoberta, da alegria, né? E a gente vai ficando adulto e a gente vai deixando a vida muito séria, né? Mas Jesus se alegrou no casamento, Jesus se alegrou, não é? Então a gente precisa ter uma parte da nossa vida, puxa, como é gostoso se divertir. E como isso é importante para a saúde mental, não é? Meu Deus, então tá. Tá anotando tudo aí, gente? Muita coisa, né? Lígia falando sobre descanso, a doutora Mariana também. Descanso é tão importante que ele é um mandamento. Separe o sábado. Vivian, mas hoje é sábado, a gente está aqui. Calma. Separe um dia de descanso. Descanso é o shalom de Deus. E a outra coisa que Lígia falou sobre diversão. Gente, pensa num ser divertido, é o nosso Deus. Já parou para pensar em cada cor, em cada bicho que ele já fez? É muito divertido, gente. E deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi isso dentro de um ambiente de saúde. Você sempre tem que ter um amigo divertido. Aí não vale nada, não sai do lugar, mas ele é divertido. Se seu amigo é divertido, está aí do seu lado, não precisa cutucar ele. Você tem que ter alguém que faça você ver a vida de forma diferente, que sorri para o futuro com você, que se diverte. E o povo de Deus, eu disse, é um povo divertido porque nós temos um Deus que está sempre de bom humor. Você tem um Deus que está sempre de bom humor. Amém? Encerrando aqui, pastor Júlio, falamos, porque a pauta estava sobre isso, muito conectados estamos, mas de repente, oração, adoração, leitura da palavra são imprescindíveis para se ter uma saúde mental e emocional saudável. Fazer uma avaliação, quando Jesus deixa a ceia como memória, ele quer estabelecer um ciclo em que a gente sempre dá essa parada para fazer uma autoavaliação, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, se a gente parar para orar, tem muito a ver, parar às vezes para interceder, para adorar a Deus, à luz da Bíblia, traz revelações que a gente não tinha. Alguém escreveu, talvez a pastora Vivian não conheça, mas um homem chamado Fabiano Ribeiro escreveu um livro sobre o secreto. É bom você ler, é bom, muito bom. Como você tem que ter um amigo divertido, eu aproveitei a piada, entendeu? Mas é o secreto, quando você busca Deus, sabe? Colocando as suas armas no chão, colocando a tua vaidade, a arrogância, a prepotência. Sair de férias, às vezes, está muito ligado ao nosso orgulho, ou à nossa insegurança em relação a deixar para alguém, com medo de alguém fazer melhor que a gente. Nem o dono da igreja é Jesus, né? Então tem muita coisa de você parar para orar, para buscar a Deus. Quando você, diante de tudo que o inimigo já fez, diante de tanta coisa que ele já gerou, você está lá adorando a Deus, o diabo fica endemoniado. Negócio sério. De tudo que eu já fiz com esse camarada, tudo que eu já fiz, eu tentei arrebentar com ele, de minar as forças, de tirar todo o ânimo, todo o entusiasmo. E olha o que ele está fazendo. Quando você busca Deus em oração, busca realmente nessa luz do Senhor aqui, nós estamos fazendo conexão lá no comecinho, nós estamos entendendo quem se revela, a quem realmente é a sua imagem e semelhança. Esse Deus que tem um senso de humor fantástico, está falando para mim, olha, eu sei quem você é, eu sei onde é que você está, eu sei o que você está sentindo, eu sei que você precisa. Então, a luz da Bíblia, a oração traz, a conexão do louvor, ou a leitura bíblica, a leitura de livros, traz para nós um upgrade, sabe? Você entrar nesse momento com Deus e entender que aquilo é uma coisa que você não tinha ainda recebido, a dosagem que você precisava, aquela pílula realmente de bênção que vem para curar coisas que você fala, se esse Deus já me conhece, o diabo também, eu me conheço melhor agora. E fazendo esse meu autoexame diante da oração, há uma revelação para esse desafio. Vou melhorar a minha versão, eu vou melhorar, eu não vou caminhar desse jeito. Então, além da comunidade, além da nossa socialização como igreja, eu trabalhar esse meu particular, acreditando realmente, você já falou pela fé, acreditando que essa fé realmente transporta, essa fé realmente transforma, né? Estava lendo essa semana
um texto, vou ver se eu lembro aqui, acho que é Romanos. Ele fala, tudo que não for vivenciado em fé é pecado. É muito forte, né? Vou lembrar o texto e vou falar. Temos 3 perguntas aqui. Lígia, primeiro para ti. Veja só. Qual a importância da psicologia, por causa de todos os tabus, no contexto, dentro do contexto cristão? Eu acho que a pessoa quer perguntar sobre essa situação, né? Que a gente vive da psicologia ter esse... Abra sua cabeça, viva a sua... Não sei, estou pensando aqui. Me fale. Bom, a psicologia, acho que uma das contribuições importantes da psicologia no contexto cristão é desmistificar, né, essa espiritualidade das doenças, né? Como a pastora citou aquele exemplo, por muito tempo tudo era demonizado. Então a psicologia ela traz esse lugar, né, de que, olha, existem transtornos. E para transtornos, a gente tem um caminho de ajuda, um caminho médico. A gente tem muito preconceito, a Mari vai saber. Porque assim, se você está com um problema de diabetes, você vai procurar o profissional adequado. Se você quebrou o seu pé, você não vai procurar o cardiologista. Você vai procurar o ortopedista. E aí, quando fala de doença mental, a gente vai, né, num clínico geral e quer diagnósticos e quer soluções. Acho que a psicologia ela vem um pouco, né, para entender se existem profissionais capacitados para lidar com situações não só, né, de doença, mas de prevenção, né? Então a pastora também disse, gostaria, né, todo mundo deveria fazer terapia em algum momento. Esse lugar de se conhecer que a terapia proporciona, alinhado com Deus. Nossa, gente, a gente tem uma potência na mão, porque assim, muitas das coisas, como a gente fala, a gente vai em padrões, né? A gente aprende e vive por padrões, sem ter consciência daquilo. E a terapia, né, a psicologia te ajuda a perceber padrões e crenças, que às vezes destoam até daquilo que Deus tem para você. Então, quando você passa a se conhecer, a identificar os seus padrões e colocar isso diante de Deus, puxa. Então, eu entendo que a psicologia, ela trouxe esse lugar, né? Ela não substitui o Espírito Santo. Nunca vai substituir o Espírito Santo, né? É tão gostoso quando você acaba atendendo um cristão, né? Que no nosso contexto, eu falo assim, nossa, eu estava orando e me veio isso. E aí a gente discorre um monte de coisas. Então, assim, somos parceiros nesse processo. Eu acho que a gente tem um pouquinho de preconceito em relação até a profissionais psicólogos não cristãos. Se você puder e tiver à disposição um psicólogo cristão, melhor, concorda? Mas, por exemplo, você é bem crescidinho e você tem o Espírito Santo dentro de você para não ficar ouvindo qualquer coisa. Uma das minhas filhas faz terapia até hoje com uma psicóloga não cristã. Uma fofa. A Mari conhece ela. Ok, existem coisas que ela botou limite. Porque às vezes é a psicóloga do convênio, é a que você pode pagar, é o que está perto da sua casa. Não fiz porque não é cristão. Gente, pera, calma, você está crescidinho. Você tem mais de 1 ano de vida cristã, você sabe muito bem o que Deus diz a respeito de você, a respeito da palavra, a respeito da igreja. Né? Vou aplaudir, gente. Estou valorizando sua classe. Você precisa se cuidar. Todo médico que você vai é cristão? Claro que não. Quiséramos nós, mas não, ok? Fecha parênteses. Doutora Mariana, já estamos aqui encerrando, mais uma pergunta. Como lidar com a ansiedade em um contexto de vida cada vez mais acelerado? É uma pergunta pequena, abrangente, o que você quiser abordar de ansiedade, que acho que faz muito sentido. Eu acho que, né, a gente trouxe bastante disso aqui, né? A gente tem estratégias. A vida está acelerada, mas a gente tem o poder de escolha, né, gente? Né? Deus dá isso para a gente, o livre-arbítrio. Então, a gente tem a capacidade de
de assumir o controle das nossas vidas. Não é porque o mundo está correndo, não é porque as coisas estão chegando numa velocidade acelerada que não para, que a gente tem que ir nesse mesmo fluxo, né? Então, é isso mesmo, é fazer essas pausas, é dizer não, é declinar convites, né? A pastora estava falando de Romanos e aí me veio um versículo que a gente usa bastante também, né? Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente tem essa capacidade de ir trocando os pensamentos, de ir entendendo as necessidades de acordo com o momento em que a gente está vivendo, pedir ajuda para Jesus mesmo, porque as coisas não são dissociadas, né? Então, é corpo, alma e espírito, anda tudo junto, né? Cada um aqui pode intervir em uma área, mas a gente anda todo junto. Então, vai pedindo mesmo ajuda para o Espírito Santo, se a gente tem esse grande aliado, para fazer esse discernimento, e a partir desse discernimento, ter escolhas que favoreçam a nossa saúde mental e que nos afastem da ansiedade, não deixem a ansiedade assumir o controle. Certo? É muito forte isso que ela está dizendo sobre o poder de escolha, né? A pastora Leila sempre fala do livre-arbítrio, que é um presente que a gente tem. Acabou, ninguém interfere nisso. Poderíamos falar mais disso. Mas, enfim, pastor Júlio, última pergunta, que, na verdade, todo mundo pode dar o seu pitaco aqui. Uma pergunta bem interessante. Como lidar com o luto no meio evangélico? Já que há um certo tabu sobre esse tema no meio das igrejas. Talvez a pergunta seja que a gente acredita tanto na cura, acreditamos tanto no que o Senhor pode fazer de forma extraordinária e sobrenatural, em algumas igrejas até na ressurreição. E às vezes o luto, ele é também colocado num ponto que eu não vou trabalhar isso porque o Senhor vai fazer. E de repente a gente pode partilhar essa pergunta. Luto não tem hora. Qualquer hora, né? Minha avó faleceu com 102 anos, né? Se converteu aos 96 anos. Deus tinha um propósito com a vida dela o ano passado. E mesmo assim estava lá uma caquinha, estava velhinha e tal, e a gente podia ficar mais um pouquinho com a gente, não é? E tem lutos que são mais complicados até. Um bebê, uma criança, não é? Um acidente, famílias, né? Então sempre lidar com o luto é algo que a gente precisa de mais sensibilidade, né? Porque desse controle que Deus tem, ou dessa possibilidade de Ele fazer um milagre, também tem a sua soberania, e que nós entendemos que é a vontade do Senhor. Nada impede dele agir, e nós temos testemunho. Hoje mesmo nós tivemos 2 testemunhos de cura aqui no culto, na campanha da Vitória, de manhã, de pessoas que não tinha mais o que fazer. Então a oração respondeu e a pessoa está testemunhando. Só que cada vez que Deus dá, como deu para Ezequias, o rei Ezequias, tinha um propósito. O problema é que ele deu e ele não soube lidar com alguns anos ali no final da vida dele. Então tem tanta coisa que a gente pode colocar como variáveis ou variações dentro desse contexto, dessa soberania, sabe, desse poder criador, criativo de Deus, que não dá para a gente avaliar em questão do luto, quando Ele permite que alguém, né, realmente sai da nossa vida de uma maneira ou de outra. Então, lidar com o luto, para mim, tem essa conexão sempre que nós viemos a essa terra, nascemos neste mundo, e quando cortamos o nosso cordão umbilical, né, inaugura um tempo, para cada um aqui, um tempo. Você falou de honrar ou de ter a posteridade de vida, né? Mas também tem aquela coisa de você ter muitos anos de vida, mas não ter qualidade de vida. Então, tem tanta coisinha que a gente possa colocar, gente, né? Entre um alívio. Eu tenho feito alguns funerais e a família chegar tão consolada pelo Espírito, que eu não sei se você já ouviu, mas assim, sabe, estava sofrendo demais. Estava muito difícil para ele ou para ela. Então, conviver com isso, para mim, traz um nível também de conexão com o Senhor. De saber que tudo que eu passo nessa vida há uma permissão dele, como a gente fala até do cabelo que cai, né? De uma permissão, de uma bênção que cai na nossa cabeça, porque só cai cabelo de quem tem, não é? Então, a gente só tem perdas nessa vida porque a gente tinha alguma coisa. E se tem alguma coisa para a gente aprender diante das perdas, para mim, é um crescimento da experiência com o próprio Espírito Santo, que é um dos seus nomes, Consolador. Pensando em relação ao próprio Deus, que eu acho que o que você pensa sobre Deus num ambiente de luto, na verdade é o que você pensa sobre Deus durante a vida. Isso, porque... Não é? Não. Como Deus permitiu
é o nível de relacionamento que você tem com Deus, né? Então é algo que precisamos abranger o pensamento, porque o luto vai ser cada vez mais real. E eu não sei se você sabe, um dia todos vamos morrer, não é? E eu estava pensando, Lígia e Mari, não sei quem que quer, como igreja, se vocês pudessem dar dicas para a igreja, o acolhimento do luto das pessoas, né? O que a gente sabe que o processo de luto, ele dura até 2 anos, um luto saudável, né? Vocês ouviram, gente? 2 anos. 2 anos. Né? Então, às vezes a gente tenta apressar o processo das pessoas e isso pode adoecer, né? Então, assim, acolher a pessoa é respeitar o processo dela. Algumas pessoas são mais rápidas, né? E nesses 2 anos não quer dizer que em todo o tempo ela estará num processo de luto. Ela pode passar um tempo bom e depois ela voltar com aquilo, né? Então, assim, com aqueles sentimentos, com a sensação de perda, com a braveza, né? Porque às vezes existe desperta na pessoa, assim, uma raiva. Puxa, perdi, que ruim. Mas a gente vai lidar com isso. Então, assim, um processo para a igreja, né? Se você está com alguém que está passando o processo de luto, é respeitar, estar presente. Né? A presença de Deus cura. E às vezes nós somos respostas de Deus para aquelas pessoas. Então, estar presente, acolher, ajudá-la nos processos do dia a dia, quando é muito próximo, sabe? Os dias próximos. Então, esteja presente, né? No sentido prático da coisa. E nesses 2 anos, né? Entender que faz parte altos e baixos. Faz parte ter tempos bons no meio ao luto, mas também faz parte ter baixas. Então, um período de 2 anos é normal, pastora, é bem normal. Passou disso, né? E aí, se você está próximo, se você percebe que a pessoa não sai daquilo, ajude ela a procurar atendimento. É importante. Estava pensando, Mari, se você quiser só completar, quando uma pessoa já vive distúrbios emocionais e mentais e vive o luto, se ela entrar num ambiente terapêutico, estou em cuidado, é uma coisa, não é? Agora, se não... Sim, pode ser os jovens falam um gatilho, né? Pode ser, né? Uma pancada, um empurrão. Eu tenho uma paciente que esses dias falou uma coisa para mim muito engraçada. Ela é carioca, ela falou assim: doutora, eu estou levando muito caixote, né? Que levando muito caldo. Pode ser um novo caixote, né? Então, tem que se atentar a isso, né? Para quem vem, né, nesse cuidado de saúde mental, é o que a gente sempre fala, né? Fique atento para esses períodos de maior estresse, de uma diversidade aumentada, né? Para que isso não seja um motivo para uma queda ali. Então, viver um equilíbrio. A Bíblia fala sobre o dia mau, né? Que nós devemos estar prontos para o dia mau. Ninguém sabe quando o dia mau vai chegar. Então, de forma até preventiva, viver fisicamente, equilibradamente, emocionalmente e tudo, prontos, nós vamos encarar o dia mau de diversas formas, não é? Queridas e querido pastor, queria agradecer por demais esse tempo. Foi muito precioso, né? E já se passou quase 1 hora, gente. Olha só, nem parece. Lígia, muito obrigada por tudo que você tem vivido e através da sua vida vivenciado entre nós. Mari, muito obrigada pela sua presença, sua chegada aqui também entre nós. Vocês duas são filhas da casa, então é uma delícia poder vivenciar isso, né? E pastor Júlio, não tem muita coisa para dizer, um paizão também dessa casa, alguém que tem aprendido e crescido e é um aprendiz. E eu queria convidar você a se colocar em pé, o pastor Júlio vai fazer uma oração por nós. Se talvez você lembrou de uma pessoa que sofre nesse ambiente, talvez você vai ter as salas pastorais, se é que eu entendi, né? Por favor, que comece hoje a sua busca por ajuda. Às vezes é mais fácil quando a gente vai conversar com alguém que a gente não conhece, não é? Não tem vergonha.
Na minha casa, somos em 4, eu, Fabiano, minhas 2 filhas, todos passamos por processos terapêuticos, terapia, uns mais, outros menos. Isso tem 30 semanas, eu costumo dizer o combo, 30 semanas, ambientes terapêuticos, salvaram o nosso casamento, a nossa maternidade, a nossa paternidade, o nosso ministério. Não há vergonha nisso, vergonha é depois você explodir e ficar procurando a sua caixa preta. Tipo, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa, não é? Então, nós precisamos disso, dessa graça. Então, pastor Júlio, ore por nós. Se você tem uma pessoa, traga no seu coração essa pessoa, ore, se importe. E fique no pé dela, né? Até ela buscar ajuda e orando e tudo que pudermos falar aqui, que possa ter sido de ferramenta para você. Pastora, antes de orar, só queria dizer para vocês que eu, como um dos pastores nessa casa, e vivendo isso mas experimentando de verdade o 30 semanas, a exemplo dos nossos pais líderes, nossos pastores líderes, todos nós aqui encaramos o 30 semanas, todos nós vivemos aqui, e não temos medo de sentar lá, sabe, às vezes com as nossas dificuldades, com as nossas barreiras, com os nossos limites. Antes de orar, eu queria deixar Paulo, que foi o apóstolo que passou por tanta coisa, né? Olha o que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, aleluia, todo pensamento para torná-lo obediente a Jesus. Amém, aleluia. Então, levanta a tua mão bem alta assim. Deus, somos todos iguais, conhece os nossos corações, nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, a liderança, aqueles que são liderados, enfim, nós estamos aqui como igreja, como família. Mas eu peço, Deus, que com essa nossa conversa, esse bate-papo, o Senhor possa encher o coração dos teus filhos da tua presença, essa presença indispensável. E que a tua presença seja colhida para trazer uma nova esperança, essa esperança trazer uma nova confiança, essa confiança trazer perseverança de ir até o final, e que cada um dos teus filhos e filhas permaneçam nessa obediência, e também permanecer firmes, fiéis no Senhor, confiando que a batalha já está vencida, porque fiel é aquele que nos chamou e nos convocou, e aquele que vai realizar a sua obra através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe grandemente.